Um milionário cruel faz algo horrível com seu cavalo campeão, deixando o pobre animal cego. Ele então abandona o cavalo indefeso em uma floresta de lobos famintos durante o rigoroso inverno. O coração do animal dispara ao ouvir o rosnado feroz dos lobos se aproximando. Sem esperança, o cavalo aceita seu triste destino. Até que algo inimaginável acontece, algo que mudaria tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O vento gélido soprava através das janelas do luxuoso estábulo, carregando consigo o aroma de feno fresco e a tensão palpável que pairava no ar. Relógios marcavam 3 horas da tarde, quando o juiz principal do Grande Prêmio Nacional de Hipismo se aproximou do microfone. O público, uma mistura colorida de especialistas, admiradores e aristocratas do mundo equestre, continha a respiração. Entre eles, Augusto Mendonça, empresário renomado e dono do cavalo Tempestade Negra, mantinha um sorriso confiante que não alcançava seus olhos. E o vencedor do Grande Prêmio Nacional de Hipismo deste ano é Espírito Livre, montado por Carlos Eduardo. A voz do juiz ecoou pelo ambiente, seguida por uma explosão de aplausos e gritos de celebração. O majestoso cavalo marrom, com sua pelagem reluzente e porte elegante, atravessou a arena com passos graciosos. Sua chegada ao centro do picadeiro foi recebida com mais aplausos, enquanto a medalha dourada era colocada em seu pescoço. Carlos Eduardo, seu cavaleiro, sorria radiante, acenando para o público que os ovacionava. Nos bastidores, Augusto Mendonça observava a cena com um ódio crescente. Seus punhos cerrados e maxilar tenso denunciavam a fúria que tentava conter. Tempestade Negra, seu cavalo premiado e favorito para a vitória, havia perdido por menos de meio segundo. Uma derrota insignificante que custara uma fortuna em apostas e, mais importante, seu prestígio no círculo social da elite do hipismo. Horas depois, quando o sol já se punha no horizonte e a maioria dos espectadores havia partido, Augusto permanecia no estábulo. Seu plano tomava forma enquanto aguardava o momento perfeito. Os funcionários, ocupados com a desmontagem das estruturas temporárias do evento, não notaram quando ele se esgueirou pelo corredor lateral que levava às baias. Espírito Livre descansava tranquilamente em sua baia, alheio à presença ameaçadora que se aproximava. Augusto retirou um frasco do bolso interno de seu paletó italiano, um produto de limpeza industrial altamente corrosivo. Com movimentos rápidos e precisos, aproximou-se do animal. O que aconteceu em seguida durou apenas alguns segundos, mas mudaria para sempre o destino de muitas vidas. O líquido cáustico atingiu os olhos do cavalo, que relinchou em agonia. O som de dor do animal ecoou pelo estábulo vazio, mas Augusto já havia desaparecido, deixando apenas o frasco vazio como evidência de seu ato cruel. Nas semanas seguintes, a notícia do acidente misterioso que deixara cego o campeão nacional circulou pelos jornais locais. Especulações sobre sabotagem surgiram, mas ninguém ousou apontar dedos. Afinal, Augusto Mendonça era poderoso demais para ser questionado. O empresário, no entanto, não estava satisfeito apenas com a cegueira do animal. O medo de que alguém pudesse eventualmente ligar os pontos e descobrir seu envolvimento no incidente o consumia. Numa noite particularmente fria, tomou mais uma decisão que demonstrava a escuridão de sua alma. Com a ajuda de 2 funcionários de confiança, transportou o cavalo cego para o coração da temida Floresta dos Lobos. O local era conhecido por sua densidade e perigos, especialmente durante o inverno rigoroso, quando os predadores estavam mais agressivos devido à escassez de alimentos.
O que Augusto não sabia era que olhos atentos observavam cada movimento seu. Entre as árvores cobertas de neve, uma pequena figura se mantinha imóvel, seu coração batendo acelerado diante da cena que presenciava. Laura, uma menina de apenas 12 anos, segurava a respiração enquanto via o empresário e seus capangas abandonarem o magnífico animal à própria sorte. Filha de João, o lenhador local, e de Maria, a curandeira mais respeitada da região, Laura havia crescido aprendendo a linguagem silenciosa da natureza. Suas tardes eram dedicadas a ajudar animais feridos que encontrava durante suas caminhadas pelos arredores da vila, sempre sob o olhar preocupado de seus pais, que insistiam para que ela jamais adentrasse a parte mais densa da floresta. Agora, observando o cavalo cego tremer de medo em meio à neve, Laura enfrentava o maior dilema de sua jovem vida. Seu pai sempre a alertara sobre os perigos da floresta dos lobos, especialmente durante o inverno. Mas como poderia ignorar o sofrimento de uma criatura tão nobre e indefesa? O vento uivava entre as árvores, carregando consigo o cheiro de pinho e o medo palpável do animal abandonado. Laura sabia que precisava tomar uma decisão rapidamente. O frio intenso e os predadores que habitavam a floresta não dariam ao cavalo muitas horas de sobrevivência. Laura respirou fundo, seu coração batendo como um tambor contra o peito, com passos silenciosos, aprendidos durante anos explorando a natureza. Começou a se aproximar do cavalo. A neve rangia suavemente sob suas botas e ela sussurrava palavras doces, tentando não assustar o animal já traumatizado. "Calma, amigo, estou aqui para ajudar", murmurou ela, mantendo sua voz suave e melodiosa. O cavalo virou a cabeça em sua direção, as orelhas se movendo nervosamente, tentando localizar a fonte do som. Seus olhos, antes vibrantes e expressivos, agora estavam opacos e feridos, revelando as marcas da crueldade que sofrera. Laura lembrou-se dos ensinamentos de sua mãe sobre como abordar animais assustados. Maria sempre dizia que eles podiam sentir as intenções das pessoas, que a bondade tinha um aroma próprio. A menina parou a alguns metros do cavalo, permitindo que ele se acostumasse com sua presença. O vento soprava mais forte agora, trazendo consigo o uivo distante dos lobos. Laura sabia que não tinha muito tempo. Com movimentos lentos e deliberados, retirou da bolsa um pedaço de maçã que sempre carregava consigo para seus encontros com os animais da floresta. O aroma doce da fruta atraiu a atenção do cavalo, que moveu a cabeça em sua direção. "Isso, bonito, venha", chamou ela, esticando a mão com a maçã. O cavalo deu um passo hesitante em sua direção, as narinas se dilatando para captar o cheiro da fruta. Laura permaneceu imóvel, seu coração disparado, mas suas mãos firmes. Após o que pareceu uma eternidade, o animal finalmente tocou seus lábios aveludados na palma de sua mão, pegando delicadamente o pedaço de maçã. Enquanto o cavalo mastigava, Laura aproveitou para examinar melhor seu estado. Além dos olhos danificados, notou diversos arranhões e marcas nas pernas, provavelmente causados durante o transporte forçado até a floresta. Seu pelo, embora ainda bonito, estava embaraçado e sujo, mas o que mais chamou sua atenção foi a marca quase apagada em seu flanco, um símbolo que ela tinha certeza de já ter visto antes, talvez em algum dos velhos álbuns de fotografias de seu pai. Um uivo mais próximo fez o cavalo recuar assustado. Laura sabia que precisava agir rápido. A menos de 1 quilômetro dali havia um celeiro abandonado, remanescente da antiga fazenda Peterson. Ninguém ia até lá há anos, desde que o velho fazendeiro partira, deixando a propriedade para ser gradualmente engolida pela vegetação. "Vamos, amigo", sussurrou ela, tocando gentilmente o pescoço do animal. "Conheço um lugar seguro." Com cuidado, pegou um pedaço de corda que sempre carregava em sua bolsa.
outro hábito adquirido em suas aventuras de resgate de animais. Improvisou uma guia simples, agradecendo mentalmente as tardes que passara observando os tratadores do pequeno estábulo da vila. O caminho até o celeiro foi lento e desafiador. Cada som da floresta fazia o cavalo estremecer e Laura precisava parar constantemente para acalmá-lo. Sussurrava palavras de encorajamento, mantendo uma mão firme na corda e outra acariciando seu pescoço. A escuridão começava a se adensar e os últimos raios de sol pintavam o céu de um vermelho ameaçador. Quando finalmente alcançaram o celeiro, Laura sentiu um misto de alívio e preocupação. A estrutura, embora antiga, ainda estava relativamente firme. O teto tinha algumas goteiras, mas mantinha-se majoritariamente intacto. No canto mais protegido, havia até mesmo um pequeno estoque de feno velho, remanescente dos tempos em que o local abrigava os cavalos dos Peterson. "Bem-vindo à sua nova casa", disse ela, guiando o animal para dentro. O cheiro de madeira antiga e palha misturava-se com o aroma úmido do inverno que se infiltrava pelas frestas. Laura trabalhou rapidamente, improvisando uma área limpa com o feno menos deteriorado. Usou sua garrafa d'água para dar de beber ao cavalo, prometendo a si mesma que traria mais suprimentos na manhã seguinte. Enquanto organizava o espaço, sua mente já planejava como manteria o animal em segredo. Precisaria acordar mais cedo para cuidar dele antes da escola, encontrar uma forma de conseguir água e alimento sem levantar suspeitas, e, principalmente, manter seus pais distraídos o suficiente para não perceberem suas escapadas ao celeiro. A noite já havia caído completamente quando Laura finalmente se preparou para partir. O cavalo parecia mais calmo agora, embora ainda assustado com sua nova condição. Antes de sair, ela abraçou seu pescoço robusto, sentindo o calor que emanava de seu corpo. "Prometo que vou cuidar de você", sussurrou contra sua crina. "Amanhã volto bem cedinho." O animal relinchou suavemente em resposta, como se entendesse suas palavras. Laura sorriu, mas seu sorriso escondia uma preocupação crescente. Como uma menina de 12 anos conseguiria cuidar sozinha de um cavalo cego? Os primeiros raios de sol mal haviam atravessado a neblina matinal quando Laura deixou sua cama quente. Vestiu-se silenciosamente, colocando várias camadas de roupa para enfrentar o frio cortante. Em sua mochila, além dos materiais escolares, guardou algumas maçãs, cenouras e um pequeno frasco de pomada que sua mãe usava para tratar ferimentos em animais. Na cozinha, preparou uma desculpa para o caso de alguém acordar. Diria que estava adiantando o dever de casa. Mas a casa permaneceu em silêncio. Apenas o velho relógio da sala marcava a passagem do tempo com seu tic-tac constante. Laura pegou um pouco de água em um balde e, com cuidado para não fazer barulho, saiu pela porta dos fundos. O caminho até o celeiro nunca pareceu tão longo. Cada sombra entre as árvores podia ser um lobo, cada ruído podia ser alguém a seguindo. Quando finalmente alcançou a construção abandonada, seus dedos estavam dormentes de frio. Mas seu coração aqueceu ao ouvir o suave relincho de reconhecimento do cavalo. "Bom dia, amigo", sussurrou ela, colocando o balde de água no chão. O animal moveu-se em sua direção, guiando-se pelo som de sua voz. Laura notou que ele havia comido parte do feno que ela deixara na noite anterior. Um bom sinal. Também percebeu que precisaria limpar o local logo para manter condições minimamente adequadas. Enquanto cuidava dos ferimentos do cavalo com a pomada de sua mãe, Laura começou a falar com ele, como sempre fazia com os animais que ajudava. "Você precisa de um nome", disse, passando gentilmente a pomada ao redor dos olhos machucados. "Que tal? Valente? Não, muito óbvio. Estrela? Não, você merece algo mais especial." O cavalo encostou o focinho em seu ombro, como se participasse da conversa. Foi então que Laura notou algo curioso.
Sempre que ela mencionava uma palavra relacionada à luz ou brilho, as orelhas dele se moviam de uma maneira particular. Você gosta de palavras luminosas, é isso? Que tal luar? Não, já sei. Que tal luminoso? O cavalo relinchou suavemente e Laura sorriu. Luminoso será então, porque mesmo na escuridão você ainda brilha. Terminou de aplicar a pomada e ofereceu uma maçã ao seu novo amigo, observando como, mesmo cego, ele conseguia encontrar a fruta guiando-se pelo cheiro. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina desafiadora. Laura acordava antes do amanhecer, cuidava de Luminoso, ia para a escola e retornava ao celeiro assim que possível. Começou a guardar parte de seu lanche para levar ao cavalo e desenvolveu um sistema para coletar água da chuva usando baldes velhos que encontrou no celeiro. Uma semana se passou e Laura percebeu que precisaria de ajuda. O feno estava acabando e ela não tinha como carregar fardos sozinha sem chamar atenção. Além disso, Luminoso precisava de mais cuidados do que ela podia proporcionar sozinha. Seus olhos, embora respondendo bem à pomada, ainda necessitavam de tratamento especializado. Foi numa tarde particularmente fria que seu segredo quase foi descoberto. Laura estava no celeiro, trocando as ataduras improvisadas nos olhos de Luminoso, quando ouviu passos se aproximando. Seu coração quase parou. Rapidamente, escondeu-se atrás de um monte de feno, rezando para que Luminoso ficasse quieto. A porta do celeiro rangeu e uma figura familiar entrou. Era Miguel, seu irmão mais velho. Laura conteve a respiração enquanto o observava examinar o ambiente com curiosidade. Miguel sempre fora observador e não demorou para notar os sinais de atividade recente. O feno organizado, os baldes de água, as pegadas no chão. Por um momento, Laura considerou permanecer escondida, mas Luminoso decidiu por ela, relinchando suavemente ao ouvir a voz de Miguel. Seu irmão se virou rapidamente na direção do som, seus olhos se arregalando ao reconhecer o magnífico animal. Laura saiu de seu esconderijo, colocando-se protetoramente entre seu irmão e Luminoso. Por favor, não conte para ninguém, implorou ela. Ele precisa de ajuda, Miguel. Fizeram algo terrível com ele. Miguel olhou longamente para sua irmã mais nova, depois para o cavalo cego e então de volta para Laura. Um pequeno sorriso começou a se formar em seus lábios. Não vou contar, disse ele finalmente. Mas você vai precisar me explicar exatamente como um cavalo campeão nacional foi parar neste celeiro velho e como pretende cuidar dele sozinha. Laura passou a hora seguinte contando tudo a Miguel. Como havia testemunhado o abandono cruel de Luminoso na floresta, seu resgate arriscado e os cuidados diários que vinha proporcionando ao animal. Seu irmão escutou atentamente, seu rosto alternando entre expressões de choque, raiva e admiração. Então foi isso que aconteceu, murmurou Miguel, aproximando-se cuidadosamente de Luminoso. Todo mundo no círculo do hipismo ficou especulando sobre o desaparecimento repentino do campeão. Alguns diziam que ele tinha sido vendido para o exterior, outros que havia se machucado gravemente e sido sacrificado. Laura observou enquanto seu irmão examinava o cavalo com olhos experientes. Miguel trabalhava meio período no pequeno estábulo da vila, cuidando dos cavalos dos fazendeiros locais. Seu conhecimento seria invaluável para ajudar Luminoso. Laura balançou a cabeça negativamente. Foi aquele empresário, Augusto Mendonça. Eu vi quando ele e seus capangas trouxeram Luminoso até a floresta. Ele parecia satisfeito com o que tinha feito. Você não vai contar para o papai e a mamãe, vai? Laura perguntou apreensiva. Seus pais eram pessoas boas e justas, mas também muito protetores. Certamente não aprovariam sua filha de 12 anos se arriscando para cuidar de um cavalo cego,
muito menos se soubessem que isso poderia atrair a ira de Augusto Mendonça. Miguel sorriu, bagunçando carinhosamente os cabelos da irmã. Não, pequena, seu segredo está seguro comigo. Na verdade, ele olhou ao redor do celeiro com um olhar crítico. Acho que posso ajudar a melhorar as coisas por aqui. Nos dias que se seguiram, Miguel provou ser um aliado invaluável. Usando seus contatos no estábulo, conseguia trazer feno fresco e outros suprimentos sem levantar suspeitas. Ensinou Laura técnicas adequadas para limpar e tratar os ferimentos de Luminoso e juntos desenvolveram um sistema de revezamento para os cuidados diários. Sabe, disse Miguel uma tarde, enquanto ajudava Laura a trocar a palha do celeiro, é incrível como ele consegue se movimentar mesmo sem enxergar. Já notou como ele nunca esbarra nas paredes ou nos objetos? Miguel observou pensativo, enquanto Luminoso se movimentava pelo celeiro com uma graciosidade surpreendente para um animal cego. Cavalos são animais incríveis. Quando perdem um sentido, os outros se aguçam para compensar. Ele provavelmente está usando a audição e o olfato de maneiras que nem imaginamos. Um relincho suave de Luminoso interrompeu a conversa. O cavalo havia erguido a cabeça, suas orelhas se movendo de forma agitada. Laura e Miguel trocaram olhares preocupados. Já haviam aprendido a confiar nos instintos do animal. As vozes passaram pelo celeiro sem parar. Eram apenas alguns garotos da vila, procurando um lugar para se esconder durante uma brincadeira. Quando o som de seus passos desapareceu na distância, Laura e Miguel respiraram aliviados. Miguel assentiu gravemente. Precisamos ser mais cuidadosos. Se Luminoso não tivesse nos alertado... Ele não completou a frase, mas Laura entendeu o que seu irmão queria dizer. Uma descoberta acidental poderia colocar tudo a perder. Miguel colocou um braço reconfortante ao redor dos ombros da irmã. Não sei, pequena, mas prometo que vamos dar um jeito. Você não está mais sozinha nessa. Ele fez uma pausa, observando o Luminoso se aproximar deles, guiado pelo som de suas vozes. Além disso, temos um guardião muito especial do nosso lado. O inverno avançava, e com ele vieram as primeiras tempestades. Laura e Miguel tinham reforçado o telhado do celeiro com lonas velhas encontradas no depósito de seu pai. Mas ainda assim, a estrutura rangia assustadoramente quando o vento soprava mais forte. Em uma dessas noites tempestuosas, algo extraordinário aconteceu. Laura estava no celeiro, tentando acalmar Luminoso, que parecia mais agitado que o normal. O cavalo andava em círculos, relinchando de uma maneira que ela nunca tinha ouvido antes. Suas orelhas se moviam freneticamente e suas narinas se dilatavam como se tentasse captar algo no ar. Mas Luminoso continuava inquieto. Miguel, que também estava presente, observava o comportamento do animal com crescente interesse. Tem algo diferente nele hoje, comentou, aproximando-se cautelosamente. Parece que está tentando nos dizer alguma coisa. Como que respondendo, Luminoso relinchou mais alto, batendo os cascos no chão de terra batida. Laura notou que seu comportamento era diferente da agitação normal causada por trovões ou relâmpagos. Havia um propósito em seus movimentos, uma urgência em sua inquietação. Naquela noite, voltando para casa, Laura e Miguel foram surpreendidos por uma tempestade de proporções assustadoras. Ventos fortíssimos derrubaram várias árvores na região, e a chuva causou pequenos deslizamentos nas encostas próximas à vila. Foi quando Laura percebeu. Luminoso havia sentido a tempestade se aproximando horas antes. Nos dias que se seguiram, os irmãos começaram a prestar mais atenção aos sinais que o cavalo demonstrava. Perceberam que ele tinha um relincho específico antes de cada mudança significativa no tempo.
Era como se seus sentidos, aguçados pela cegueira, tivessem desenvolvido uma sensibilidade extraordinária para as variações atmosféricas. É incrível, comentou Miguel uma tarde, após Luminoso ter previsto corretamente mais uma tempestade. Ele consegue sentir as mudanças no ar muito antes de qualquer um de nós. Deve ter algo a ver com a pressão atmosférica ou talvez a umidade. Laura sorriu, orgulhosa de seu amigo especial. Ele é mais que incrível, é mágico. Ela acariciou o pescoço do cavalo, que respondeu encostando suavemente o focinho em seu ombro. Sabe, estive pensando, talvez possamos usar esse dom dele para ajudar as pessoas da vila. Bem, muitos agricultores perdem suas colheitas por não conseguirem prever as tempestades a tempo, explicou Laura. Se pudéssemos avisá-los quando o Luminoso sente que vai haver uma tempestade forte... Laura mordeu o lábio pensativa. E se eu simplesmente começasse a fazer previsões? As pessoas já me conhecem como a menina que entende os animais. Não seria tão estranho se eu desenvolvesse um talento para prever o tempo também. A oportunidade de testar o plano surgiu mais cedo do que esperavam. Numa manhã aparentemente normal, Luminoso começou seu comportamento característico de previsão de tempestade. Laura, reunindo toda sua coragem, foi até a mercearia onde sua mãe costumava comprar mantimentos. A senhora olhou para o céu azul e límpido com ceticismo. Tempestade? Mas não tem uma nuvem no céu, menina. Quando a tempestade chegou no final da tarde, foi exatamente como o Luminoso havia previsto, forte e repentina. Graças ao aviso, muitos moradores conseguiram proteger suas hortas e pertences a tempo. Dona Zefa ficou impressionada e logo a notícia da pequena vidente do tempo começou a se espalhar pela vila. O cavalo relinchou suavemente em resposta, e Laura poderia jurar que havia um tom de satisfação em seu som. Miguel, que observava a cena, sorriu com uma mistura de orgulho e preocupação. O dom especial de Luminoso estava ajudando a vila, mas também aumentava o risco de seu esconderijo ser descoberto. A fama de Laura como previdente do tempo cresceu rapidamente pela vila e regiões vizinhas. Seus avisos, sempre precisos, salvaram colheitas, permitiram que pescadores evitassem tempestades perigosas e ajudaram fazendeiros a proteger seu gado. As pessoas começaram a procurá-la especificamente para perguntar sobre o tempo, e ela sempre consultava Luminoso antes de fazer qualquer previsão. Numa tarde particularmente fria, enquanto Laura estava no celeiro com Luminoso, o cavalo começou a demonstrar uma agitação diferente de tudo que ela já havia presenciado. Seus movimentos eram mais intensos, seus relinchos mais urgentes, e ele batia os cascos no chão com uma força incomum. Miguel observou o comportamento do animal com preocupação crescente. Parece que ele está prevendo algo grande, muito maior que uma tempestade comum. Precisamos avisar as pessoas, decidiu Laura. Seja lá o que for que está vindo, é grande. Os irmãos correram para a vila. Laura foi direto à mercearia de Dona Zefa, que havia se tornado uma espécie de central informal de suas previsões. A senhora estava organizando as prateleiras quando a menina irrompeu pela porta, ofegante. A comerciante olhou pela janela. O céu estava com apenas algumas nuvens esparsas. Tem certeza, menina? Não me parece que... Algumas pessoas, lembrando-se da precisão das previsões anteriores de Laura, começaram a se preparar imediatamente. Outras permaneceram céticas, especialmente porque o céu continuava relativamente limpo. O chefe dos bombeiros voluntários, no entanto, decidiu não arriscar e iniciou preparativos de emergência. Laura e Miguel correram de volta ao celeiro para checar Luminoso. O cavalo continuava extremamente agitado, e agora eles podiam sentir uma mudança sutil no ar, uma pressão diferente,
um vento que carregava um cheiro estranho. Laura concordou, mas havia um problema. Para onde? Não podemos simplesmente aparecer com um cavalo cego em qualquer lugar. Começaram os preparativos para mover Luminoso. Miguel improvisou uma proteção para os olhos do cavalo usando tecidos velhos, enquanto Laura reunia os poucos pertences que mantinham no celeiro. O vento começava a soprar mais forte e trovões distantes anunciavam a aproximação da tempestade. Guiar um cavalo cego por terreno acidentado durante uma tempestade iminente não era tarefa fácil, mas não tinham escolha. Laura caminhava à frente, guiando Luminoso com palavras suaves e toques gentis, enquanto Miguel seguia ao lado, pronto para ajudar se o animal tropeçasse. O céu escureceu rapidamente, muito mais do que o normal para aquela hora do dia. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair quando eles finalmente alcançaram a casa no morro. Era um lugar simples, mas bem construído, com paredes grossas de pedra que já haviam resistido a incontáveis tempestades. Mal haviam conseguido abrigar Luminoso quando a tempestade finalmente desabou em toda sua força. Da janela da casa, podiam ver a vila abaixo, onde luzes se moviam enquanto pessoas corriam para se abrigar. O rio, normalmente calmo, começava a subir de forma alarmante. A tempestade que Luminoso previu entrou para a história da vila como a pior em 50 anos. O rio transbordou com uma força devastadora, mas graças ao aviso antecipado, nenhuma vida foi perdida. As famílias que moravam nas áreas mais baixas conseguiram se abrigar a tempo, levando consigo pertences importantes e animais de estimação. Na manhã seguinte, quando as águas começaram a baixar, Laura e Miguel observavam a movimentação da vila da janela da casa do pastor. Equipes de resgate chegavam de cidades vizinhas e os moradores se organizavam para ajudar uns aos outros na limpeza e recuperação. Laura sorriu, voltando-se para onde o cavalo descansava num canto da casa. Ele parecia mais calmo agora, como se o peso da previsão tivesse sido finalmente retirado de seus ombros. A menina aproximou-se dele, acariciando seu pescoço. Miguel assentiu gravemente. Já estão fazendo. Ouvi alguns voluntários comentando sobre como você sempre acerta as previsões, como se tivesse um sexto sentido. Alguns até sugeriram que você deve ter algum tipo de equipamento secreto. Eles estão vindo para cá, sussurrou ela em pânico. Rápido, precisamos esconder Luminoso. Laura, começou seu pai, sua voz uma mistura de surpresa e preocupação. O que significa isso? Espírito livre, repetiu o delegado Silva. O campeão nacional que desapareceu? A revelação atingiu Laura como um raio. As histórias que seu pai às vezes começava a contar, mas nunca terminava. A tristeza em seus olhos quando assistiam competições de hipismo na televisão. A marca familiar no flanco do cavalo que ela tinha certeza de já ter visto antes. Maria se aproximou do marido, segurando sua mão em apoio. Foi uma época muito difícil para nós, explicou ela. Tivemos que vender a fazenda e os cavalos quando as dívidas ficaram grandes demais. Espírito livre, ele era especial. Seu pai só concordou em vendê-lo porque Augusto Mendonça prometeu que cuidaria bem dele, que lhe daria uma vida de campeão. Mendonça, rosnou João, seu rosto endurecendo ao pronunciar o nome. Ele pagou uma ninharia pelo melhor cavalo que já criei, aproveitando-se de nossa situação desesperadora. Depois, quando o Espírito Livre começou a vencer competições, ele se recusou a reconhecer sua origem. Chegou a ameaçar nossa família se tentássemos reivindicar qualquer conexão. Laura sabia que era a hora da verdade. Com coragem, deu um passo à frente. Não é coincidência, disse ela, sua voz firme apesar do medo. Eu vi tudo. Vi quando o Sr. Mendonça jogou algo nos olhos dele e depois o abandonou na Floresta dos Lobos. Um silêncio pesado tomou conta da pequena casa após a revelação de Laura.
O delegado Silva sacou seu caderninho e começou a fazer anotações enquanto a menina relatava em detalhes tudo o que havia presenciado naquela noite fatídica. João mantinha uma mão protetora sobre o pescoço de Espírito Livre, como se tentasse compensar todos os anos perdidos em apenas um toque. Então é por isso que você sempre sabia quando o tempo ia mudar, comentou Dona Zefa, olhando com admiração para o cavalo. Não era um dom seu, era ele te avisando. Extraordinário, murmurou o delegado, fechando seu caderninho. Temos aqui um caso sério de crueldade animal, tentativa de ocultação de crime e... Ele olhou para João. Possivelmente fraude nos documentos de compra e venda do animal. E nós temos provas, interrompeu Miguel, que até então estava quieto. Todos se viraram para ele, surpresos. O rapaz caminhou até sua mochila e retirou um pequeno caderno surrado. Venho documentando tudo desde que descobri o cavalo aqui. Datas, horários, condição dos ferimentos, as previsões do tempo. Também tirei algumas fotos com meu celular. O delegado Silva examinou o caderno com interesse crescente. Isso é muito bom, garoto. Muito bom mesmo. Com este registro detalhado e o testemunho de Laura... Laura se aproximou do pai, seus olhos brilhando com uma determinação, além de sua idade. Papai, eu não posso fingir que não vi o que vi. Não posso permitir que ele continue fazendo mal aos outros só porque temos medo. Como que respondendo ao comentário, Espírito Livre relinchou suavemente, virando a cabeça na direção de Laura. A menina sorriu, aproximando-se para acariciar seu focinho. Viu, papai? Até ele concorda. E não é só isso, acrescentou Dona Zefa, que estivera inusualmente quieta. Vocês se lembram da grande enchente de 15 anos atrás? Aquela que quase destruiu a vila inteira? Bem, continuou a senhora, um sorriso misterioso em seus lábios. Naquela época você tinha um jovem cavalo que ficou muito agitado na noite anterior à enchente. Tentou avisar todo mundo, mas poucos deram ouvidos. Apenas as famílias que moravam perto da sua fazenda levaram o aviso a sério e se salvaram. Exatamente, confirmou Dona Zefa. E agora, 15 anos depois, ele salva nossa vila novamente, através de sua filha. Não existem coincidências assim, meu amigo. Isso é destino. O delegado Silva pigarreou, trazendo todos de volta à realidade presente. Bem, destino ou não, precisamos agir rápido. Mendonça certamente vai descobrir que o cavalo sobreviveu quando as notícias sobre a previsão da enchente se espalharem. Precisamos documentar tudo, recolher depoimentos, preparar uma ação judicial sólida antes que ele tente algo. Ele volta para casa, disse João firmemente, surpreendendo a todos. Ainda temos aquele pequeno estábulo nos fundos de casa onde guardo as ferramentas. Posso limpá-lo e adaptá-lo até encontrarmos uma solução definitiva. Um relincho agudo de Espírito Livre interrompeu a celebração. O cavalo estava agitado novamente, mas de uma maneira diferente das previsões de tempestade. Suas orelhas se moviam rapidamente e ele batia os cascos no chão de maneira rítmica. O som dos motores se aproximava rapidamente pela estrada enlameada. O delegado Silva correu até a janela e seu rosto endureceu ao reconhecer os veículos que subiam o morro. A notícia da enchente deve ter se espalhado mais rápido do que imaginávamos, respondeu Miguel. Alguém deve ter mencionado o cavalo que previu a tempestade. Antes que alguém pudesse responder, um som peculiar chamou a atenção de todos. Espírito Livre tinha parado de bater os cascos e agora emitia um relincho longo e melodioso, diferente de qualquer som que já haviam escutado dele antes. Como resposta ao chamado de Espírito Livre, um uivo distante ecoou da floresta. Depois outro, e mais outro, até que uma sinfonia de uivos preenchia o ar. Dona Zefa correu à janela oposta à estrada.
Laura juntou-se a ela na janela e seu coração quase parou. Uma alcateia inteira se aproximava da casa, liderada por um lobo majestoso com uma cicatriz distintiva no flanco. Não demonstravam agressividade, moviam-se com propósito, como se respondessem a um chamado. A menos, interrompeu Laura, uma memória antiga surgindo em sua mente, que estejam retribuindo um favor. Ela se virou para seu pai. Papai, o senhor sempre contava uma história sobre espírito livre quando ele era jovem, algo sobre ter salvado um filhote de lobo. Os olhos de João se arregalaram com o reconhecimento. Sim, sim, foi pouco antes de termos que vender a fazenda. Espírito Livre espantou um grupo de caçadores que havia ferido um filhote de lobo. O pequeno tinha uma marca distintiva no flanco. O som dos carros estava muito próximo agora. Logo Augusto Mendonça e seu grupo estariam ali. Laura olhou do cavalo para os lobos, e uma ideia louca começou a se formar em sua mente. Como que confirmando suas palavras, o lobo líder emitiu um uivo que foi respondido por Espírito Livre. Era uma cena surreal. O cavalo cego e a alcateia de lobos, comunicando-se de uma forma que desafiava a compreensão humana. A menina endireitou os ombros, anos de conexão com os animais, lhe dando uma confiança que surpreendia até a ela mesma. Vou levar Espírito Livre com os lobos. Eles podem protegê-lo na floresta até resolvermos esta situação legalmente. Laura já estava ao lado de Espírito Livre, segurando suavemente sua crina. Confiem em mim, confiem nele. Os lobos não vão nos machucar. Eles têm uma dívida de honra com o Espírito Livre. João, disse Maria suavemente, nossa filha tem um dom especial. Ela entende esses animais de uma forma que não podemos compreender. Se existe alguém que pode fazer isso... Laura olhou suplicante para seus pais. O tempo estava acabando. João e Maria trocaram um olhar, anos de parceria permitindo uma comunicação silenciosa. Finalmente, João assentiu. Enquanto as batidas na porta da frente ficavam mais insistentes, Laura e Miguel guiaram o Espírito Livre pela porta dos fundos. O cavalo se movia com uma confiança surpreendente, como se o cheiro e os sons dos lobos o tranquilizassem. O lobo líder, aquele com a cicatriz, aguardava pacientemente, seus olhos dourados fixos no grupo que emergia da casa. Por aqui, sussurrou Laura, guiando o Espírito Livre em direção à floresta. Os lobos se moviam silenciosamente ao redor deles, formando um círculo protetor. Miguel seguia logo atrás, tentando pisar exatamente onde sua irmã pisava para fazer o mínimo de barulho possível. Crueldade animal? A voz de Mendonça era cortante como aço. Aquele cavalo é minha propriedade. Tenho todos os documentos que provam isso. Laura e Miguel se entreolharam enquanto continuavam sua fuga silenciosa. Os lobos os guiavam por um caminho que parecia ter sido cuidadosamente escolhido, evitando galhos baixos e pedras soltas que poderiam fazer barulho ou machucar os cascos de Espírito Livre. O som de passos pesados e portas batendo indicava que alguns homens de Mendonça haviam corrido para seus carros, provavelmente tentando dar a volta na casa. Laura sentiu o pânico crescer em seu peito, mas o lobo líder emitiu um uivo baixo e tranquilo, como se dissesse, confiem em nós. A alcateia aumentou o passo, mas sempre mantendo um ritmo que Espírito Livre pudesse acompanhar com segurança, mesmo sem enxergar. Era como uma dança perfeitamente coreografada. Os lobos se moviam em perfeita sincronia, garantindo que nem Laura nem Miguel tropeçassem e que o cavalo tivesse um caminho seguro para seguir. O som de motores rugindo indicava que os perseguidores tentavam encontrar algum acesso para seus veículos. Mas os lobos conheciam a floresta melhor que qualquer um. Guiaram o grupo por trilhas antigas, algumas tão estreitas que os galhos das árvores raspavam em seus ombros.
Antes que Laura pudesse responder, um uivo diferente ecoou pela floresta. Não dos lobos que os acompanhavam, mas de outros membros da alcateia, posicionados estrategicamente pela mata. Era como se estivessem criando uma rede de comunicação, passando mensagens sobre a localização dos perseguidores. De fato, podiam ouvir gritos distantes de homens assustados com a presença dos lobos. Os uivos continuavam, vindos de diferentes direções, confundindo completamente seus perseguidores. A escuridão agora era quase completa, mas os olhos dos jovens já haviam se adaptado. A lua cheia fornecia luz suficiente para distinguir as formas dos lobos, que pareciam brilhar como espectros prateados entre as árvores. Espírito Livre mantinha a cabeça erguida, suas orelhas se movendo constantemente, captando cada som da floresta. Após o que pareceu uma eternidade, o lobo líder os conduziu a uma clareira escondida. No centro, havia a entrada de uma caverna antiga, suas paredes cobertas de musgo e trepadeiras. O local parecia ter sido usado pela alcateia antes. Havia sinais de antigas fogueiras e ossos limpos, cuidadosamente empilhados em um canto. Miguel examinou o local com um olhar crítico. Como você sabe? Obrigada, sussurrou ela, genuinamente tocada pelo gesto. Partiu uma das maçãs ao meio, oferecendo uma parte a Miguel e outra a Espírito Livre. Laura abraçou o pescoço de Espírito Livre, sentindo seu coração forte e constante. Agora esperamos. Papai, mamãe e o delegado Silva vão encontrar um jeito de nos ajudar. Precisamos confiar neles, assim como eles confiaram em nós. A noite avançava lentamente na floresta. Laura e Miguel se acomodaram o melhor que puderam na caverna, usando algumas folhas secas para improvisar um local mais confortável para descansar. Espírito Livre permanecia alerta, suas orelhas se movendo constantemente, captando cada som da floresta noturna. Os lobos mantinham sua vigília silenciosa, revezando-se em turnos que pareciam perfeitamente organizados. De tempos em tempos, uivos distantes ecoavam pela floresta, mensagens sendo transmitidas entre membros da alcateia que patrulhavam a região. Laura balançou a cabeça. Não exatamente, mas dá para perceber quando é um aviso de perigo ou um sinal de que está tudo bem. É como uma música que você não conhece a letra, mas entende o sentimento. Alguém está se aproximando, sussurrou Laura, levantando-se. Papai, mamãe! Laura correu para abraçá-los, seguida de perto por Miguel. Maria tirou uma pequena sacola das costas. Trouxemos água, alguns sanduíches e... Ela hesitou olhando para o marido. João, mostre a eles. Sentando-se em um tronco caído, João abriu o envelope com cuidado. A luz da lua que entrava pela abertura da caverna era suficiente para que pudessem ver as fotografias antigas. Espírito Livre como um potro recém-nascido, seus primeiros passos, e uma imagem particularmente tocante dele ao lado de um filhote de lobo ferido. Esta é a prova do encontro, explicou João, mostrando a foto. Mas o mais importante é isto. Ele retirou um documento dobrado. O contrato original de venda, com cláusulas que Mendonça violou sistematicamente ao longo dos anos. Para começar, ele se comprometeu a manter o nome original do cavalo nos registros, Espírito Livre da Mata, uma homenagem à sua conexão especial com a floresta. Em vez disso, mudou para Campeão Negro nos documentos oficiais. João continuou. Havia também uma cláusula que garantia que eu continuaria como consultor no treinamento do cavalo, reconhecendo que ele tinha necessidades especiais, uma forma única de se comunicar com a natureza. Mendonça ignorou completamente isso. Laura arregalou os olhos. Então, Espírito Livre ainda é legalmente seu? Essa é... Maria levou a mão à boca, surpresa. A chave do seu antigo escritório na fazenda. O animal simplesmente
retornou ao seu posto de vigia como se sua tarefa estivesse cumprida. Laura sorriu, acariciando o pescoço de Espírito Livre. Ele não esqueceu, disse ela suavemente. Nenhum deles esqueceu. Eles nos encontraram, disse Laura, reconhecendo a mudança no comportamento dos animais. Espírito Livre também estava agitado, batendo os cascos no chão da caverna. Como resposta, o lobo líder emitiu um uivo baixo e melodioso. Imediatamente, outros lobos começaram a se posicionar em formação ao redor da caverna. Era uma estratégia que Laura reconheceu dos documentários sobre alcateias, que tanto gostava de assistir. Eles criariam uma distração. Maria tocou o braço do marido. João, a antiga trilha dos lenhadores, aquela que só você conhecia. O plano se desenrolou como uma dança perfeitamente ensaiada, enquanto a maior parte da alcateia se espalhava pela floresta, criando uma série de distrações com uivos e movimentações. O lobo líder guiava a família por uma trilha quase invisível entre as árvores densas. Espírito Livre se movia com uma confiança surpreendente, como se seus outros sentidos compensassem completamente a falta de visão. Laura mantinha uma mão em sua crina, mais para seu próprio conforto do que para guiá-lo. O cavalo parecia saber exatamente onde pisar. A família aproveitou a confusão para avançar rapidamente pela trilha dos lenhadores. O caminho era difícil, com raízes expostas e galhos baixos, mas cada membro do grupo encontrou seu ritmo. João liderava, sua memória da antiga rota ainda perfeitamente clara. Maria e Miguel flanqueavam o Espírito Livre, enquanto Laura fechava a retaguarda junto com o lobo líder. Augusto Mendonça havia conseguido encontrar um atalho e agora bloqueava o caminho, acompanhado por 2 de seus capangas. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e satisfação cruel. Provas? Mendonça riu, um som frio e sem humor. Sou eu que tenho todos os documentos oficiais. Minha palavra contra a de um ex-fazendeiro falido e sua família de caipiras. Estivemos gravando tudo, continuou o delegado, erguendo um pequeno dispositivo. Cada ameaça, cada admissão velada dos seus crimes. Acabou, Augusto, disse João suavemente. A verdade sempre encontra seu caminho, assim como o Espírito Livre encontrou o dele de volta para casa. Laura abraçou o pescoço de Espírito Livre, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. O cavalo relinchou suavemente, como se também entendesse que a longa jornada de dor e medo havia finalmente chegado ao fim. As semanas que se seguiram à prisão de Augusto Mendonça foram de intensas mudanças. A história do cavalo campeão, que havia sido cegado por vingança, sobrevivido graças ao amor de uma menina e encontrado proteção entre os lobos, capturou a atenção da mídia nacional. Jornalistas de todo o país chegavam à pequena vila para cobrir o extraordinário caso. O antigo escritório na fazenda abandonada revelou-se uma mina de ouro de evidências. Os registros meticulosos de João documentavam não apenas o treinamento especial de Espírito Livre, mas também incluíam fotos, depoimentos de veterinários e treinadores da época, e até mesmo recortes de jornal que mencionavam as habilidades únicas do cavalo em prever mudanças climáticas desde jovem. É incrível como você guardou tudo isso, papai, comentou Laura, ajudando a organizar os documentos antigos. Estavam todos na varanda de casa, onde Espírito Livre agora descansava confortavelmente no pequeno estábulo reformado. Maria, que acabara de voltar de uma consulta com um especialista em oftalmologia veterinária, juntou-se a eles com notícias surpreendentes. O doutor Ricardo acha que existe uma chance de recuperar parcialmente a visão de um dos olhos, anunciou ela, sua voz carregada de esperança. Existe um tratamento experimental sendo desenvolvido na capital,
explicou Maria. É caro e não há garantias, mas o doutor acredita que, pelo tipo de lesão e pelo tempo decorrido, espírito livre seria um candidato ideal. O problema, é claro, era o custo do tratamento. A família havia investido todas suas economias na reforma do estábulo e nos cuidados básicos com espírito livre. Um tratamento experimental estava muito além de suas possibilidades financeiras. Foi quando algo extraordinário aconteceu. Dona Zefa, que havia acompanhado toda a história desde o início, organizou uma reunião na Praça da Vila. Dezenas de moradores compareceram, muitos deles pessoas cujas vidas haviam sido salvas graças aos avisos meteorológicos de espírito livre. A comunidade se mobilizou de uma forma que ninguém esperava. Agricultores doaram parte de suas colheitas para venda, artesãos criaram peças especiais para leilão, crianças organizaram apresentações musicais na praça para arrecadar fundos. A história tocou tantos corações que até pessoas de cidades vizinhas começaram a contribuir. O lobo líder e sua alcateia, embora mantendo distância segura da vila, continuavam fazendo visitas noturnas ao estábulo. Era como se quisessem garantir que seu amigo estava sendo bem cuidado. Laura frequentemente os observava da janela de seu quarto, maravilhada com a lealdade daqueles animais selvagens. Quando o delegado Silva apareceu uma manhã com mais notícias, a família mal podia acreditar. O juiz determinou que Mendonça deve pagar não apenas pelos danos causados ao animal, mas também uma indenização substancial pelo tempo em que explorou indevidamente a imagem e o talento de espírito livre. E tem mais, continuou ele, um sorriso se formando em seu rosto. Vários patrocinadores do circuito de hipismo, impressionados com a história, ofereceram apoio para o tratamento. Eles veem um potencial incrível na história de superação de espírito livre. João e Maria se abraçaram, emocionados, enquanto Miguel corria para dar a notícia a Dona Zefa e aos outros moradores da vila. Laura permaneceu ao lado de espírito livre, sussurrando em seu ouvido. O cavalo relinchou suavemente, encostando seu focinho no ombro da menina. Lá fora, um uivo solitário ecoou da floresta. O lobo líder, como sempre, mantendo sua vigília protetora à distância. As preparações para a viagem à capital começaram imediatamente. A comunidade continuava unida, agora organizando os detalhes práticos do transporte e hospedagem. Em meio a toda a movimentação, Laura percebeu que algo muito maior que um tratamento médico estava acontecendo. Era a história de como o amor, a compaixão e a lealdade podiam criar pontes entre mundos que pareciam impossíveis de conectar. 6 meses se passaram desde o início do tratamento de espírito livre. O processo foi longo e delicado, exigindo várias sessões e períodos de recuperação. Durante todo esse tempo, Laura permaneceu ao seu lado, viajando para a capital sempre que possível para acompanhar seu progresso. A vila também se transformou nesse período. O pequeno estábulo da família foi expandido e modernizado graças às doações e ao apoio da comunidade. Um centro de recuperação para animais silvestres foi construído nas proximidades, inspirado na história de cooperação entre espírito livre e os lobos. Numa manhã clara de primavera, toda a comunidade se reuniu para um momento histórico, a retirada das bandagens do último procedimento. O Dr. Ricardo havia alertado que, mesmo com o tratamento, a visão recuperada seria limitada. Espírito livre provavelmente conseguiria distinguir luz, sombras e alguns movimentos, mas nunca voltaria a enxergar completamente. "Está pronto, amigo?" sussurrou Laura, acariciando o pescoço do cavalo enquanto o veterinário se preparava para remover as bandagens. João e Maria estavam ao seu lado, junto com Miguel e Dona Zefa.
Até mesmo o delegado Silva compareceu para o momento especial. As bandagens foram removidas lentamente, com todo cuidado. Um murmúrio de expectativa percorreu a multidão quando o último curativo foi retirado. Espírito Livre piscou algumas vezes, suas pálpebras se ajustando à luz do dia pela primeira vez em muitos meses. Laura se posicionou diretamente em seu campo de visão, seu coração batendo acelerado. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, a cabeça do cavalo se moveu, focando exatamente onde ela estava. Um relincho suave, diferente de qualquer som que já haviam ouvido dele antes, ecoou pelo espaço. O Dr. Ricardo realizou alguns testes simples, confirmando que Espírito Livre havia recuperado visão parcial em um dos olhos. Era mais do que eles haviam esperado. O cavalo não apenas distinguia luz e sombra, mas também conseguia reconhecer formas e movimentos próximos. A celebração que se seguiu foi interrompida por um som familiar vindo da floresta, um uivo longo e melodioso. Na borda do bosque, o lobo líder e sua alcateia haviam aparecido, como se também quisessem testemunhar o momento especial. O cavalo virou a cabeça na direção dos lobos, suas orelhas se movendo com interesse renovado. O lobo líder avançou alguns passos, mantendo-se a uma distância respeitosa, mas visível. Era como se quisesse garantir que seu antigo amigo pudesse finalmente ver aqueles que o haviam protegido durante sua escuridão. Nos meses que se seguiram, Espírito Livre floresceu com sua visão parcialmente recuperada. Embora não pudesse mais participar de competições, desenvolveu uma nova vocação, ajudando outros animais feridos ou assustados a se recuperarem. Sua presença calma e sua capacidade de prever mudanças climáticas tornaram-no uma figura essencial no novo centro de recuperação. A conexão com os lobos continuou, evoluindo de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. A alcateia passou a servir como uma espécie de sistema de alerta natural para a região, trabalhando em harmonia com o Espírito Livre para proteger tanto os animais selvagens quanto a comunidade humana. Laura, agora reconhecida como uma jovem protetora da natureza, começou a dar palestras em escolas sobre a importância de respeitar e proteger os animais. Sua história com o Espírito Livre inspirou outras pessoas a se envolverem na causa da preservação ambiental e do tratamento ético dos animais. João e Maria transformaram sua propriedade em um santuário oficial para animais, onde práticas tradicionais de cura se misturavam com medicina veterinária moderna. O conhecimento de ervas medicinais de Maria encontrou novo propósito no tratamento de animais feridos, enquanto a experiência de João com cavalos ajudava outros proprietários a compreenderem melhor seus animais. Em uma tarde tranquila, enquanto observava Espírito Livre pastando pacificamente no campo, com o lobo líder montando guarda à distância, Laura refletiu sobre como uma decisão corajosa, tomada por uma menina de 12 anos, havia mudado tantas vidas. Ele sempre enxergou com o coração. Foi assim que reconheceu a bondade nos lobos, a maldade em Mendonça e a amizade em nós. Talvez a verdadeira visão não esteja nos olhos, mas na capacidade de enxergar além das aparências. João sorriu, abraçando sua filha. No horizonte, o sol se punha em tons de dourado e rosa, enquanto o Espírito Livre erguia a cabeça, suas orelhas se movendo em um padrão familiar. Em breve, ele alertaria sobre uma mudança no tempo, não mais sozinho, mas como parte de uma extraordinária parceria entre humanos e animais, unidos pelo poder transformador do amor e da compaixão.